Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E esse é o nosso canal de teologia. Este canal ele é destinado àquelas pessoas que querem aprender mais sobre teologia. E antes de darmos início à nossa aula, eu quero compartilhar algo do coração. Preparar estas aulas é mais do que um trabalho intelectual, é um trabalho espiritual. E é com temor e respeito a Deus que eu falo isso. Porque eu sei que a teologia, ela não é apenas adquirir mais conhecimento, mas ela é também devoção. Quando nós estudamos a teologia, nós não estamos apenas aprendendo mais conceitos. Nós estamos nos aproximando do Senhor e a nossa mente ela vai sendo renovada. Então, que esta aula ela seja mais uma oportunidade para crescermos juntos, não apenas no entendimento, mas em fé e em prática. Na última aula, nós vimos sobre a teologia bíblica e hoje nós vamos ampliar a nossa visão e conhecer outras áreas fundamentais da teologia. Hoje nós vamos conhecer sobre a teologia histórica, a sistemática e a prática. E você vai entender como que cada uma delas contribui para o crescimento da fé e também para o crescimento da igreja. O nosso texto de hoje se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 3 e Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler Hebreus primeiro. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? E Romanos 12, 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Continue acompanhando a nossa série. Lembrando que hoje é a nossa segunda aula de uma série de 3 aulas, para que você possa aprofundar o seu conhecimento teológico. Bom, então vamos lá. O que é teologia histórica? A teologia histórica, ela nos mostra como as doutrinas cristãs se desenvolveram ao longo dos séculos. Então, nós começamos na teologia histórica desde a patrística, que é o estudo sobre os pais da igreja. A escolástica, que foi um método de ensino e pensamento filosófico medieval que buscava conciliar a fé cristã com a razão. Nós vemos também, dentro de teologia histórica, sobre a Reforma Protestante. O que foi esse movimento? Quem foram as pessoas envolvidas? O que aconteceu durante a Reforma Protestante? Em quarto lugar, nós vemos também, dentro da teologia histórica, a Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? Ela foi um movimento da Igreja Católica no século XVI para poder conter o avanço do protestantismo e renovar e moralizar a Igreja Católica por dentro. E esse movimento ele foi conhecido como a Reforma Católica. Em quinto lugar, nós vemos sobre dogmas dentro da teologia histórica. O que é dogma? Dentro de dogmas nós vamos descobrir quando que começou a adoração a Maria, quando começou a adoração aos anjos. Dentro da teologia histórica também nós aprendemos sobre a teologia protestante, sobre os períodos modernos, até chegar à nossa teologia contemporânea. Então a teologia histórica é como um olhar para trás e perceber como que a fé ela foi sendo explicada e aprofundada ao longo da nossa história. Em segundo lugar, o que é a teologia sistemática?
A teologia sistemática, ela organiza as doutrinas em ordem lógica, em uma ordem lógica, para facilitar o nosso entendimento, a fim de que a gente possa entender melhor cada tema. Então, dentro da teologia sistemática, o que nós estudamos? Nós estudamos assuntos como a doutrina de Deus, que é a teologia fundamental, a cristologia, ou doutrina de Cristo, pneumatologia, ou doutrina do Espírito Santo, eclesiologia, ou doutrina da igreja, antropologia, que é o ensino do homem, ou doutrina do homem, angiologia, que é a doutrina dos anjos, soteriologia, que é a doutrina da salvação, hamartiologia, que é a doutrina do pecado, como começou o pecado, o que é o pecado. Vamos aprender também dentro da teologia sistemática o que é escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, a apologética, que é a defesa da fé, dentre outros. Exemplo, é como organizar vários livros em uma biblioteca. Então, nós colocamos cada livro no seu devido lugar. Isso vai facilitar o nosso acesso e a nossa compreensão. Em terceiro lugar, nós vamos estudar sobre o que é teologia prática. O que é a teologia prática? A teologia prática, ela aplica os ensinamentos bíblicos e doutrinários ao dia a dia da igreja. É aqui que nós vemos como que a teologia ela se torna em ação, como na pregação, no ensino da palavra, no aconselhamento pastoral, na liturgia, que nada mais é que a ordem do culto, na missão da igreja, o evangelismo, pregação da palavra, a administração eclesiástica ou a administração da igreja, ou seja, é a fé se tornando prática e assim transformando vidas. A teologia, então, ela não é só teoria, ela transforma a prática da nossa fé. A teologia, ela é uma só, mas ela se expressa em diferentes áreas que se complementam. A teologia também, ela nos ajuda a pensar de forma organizada e bíblica. Para concluir, nós chegamos ao fim da nossa segunda aula e hoje nós vimos que a teologia, ela não é apenas um estudo isolado, mas ela se expressa em diferentes áreas que se complementam. A história que nos mostra o caminho que foi percorrido, a sistemática que organiza o nosso entendimento e a prática que vai transformar a fé em ação. Então, que possamos sempre lembrar que o conhecimento teológico ele deve nos levar a uma vida mais próxima de Deus e mais comprometida com a vontade de Deus. Na próxima aula, nós vamos ver sobre a teologia filosófica e vamos entender o porquê que é necessário sistematizar a teologia e como que isso nos ajuda a crescer de forma sólida na fé. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje e a minha oração é que Deus te abençoe e que essa aula ela possa ter trazido mais conhecimento e edificado mais a sua vida. Amém? Essa é a minha oração. E eu não posso deixar de terminar este vídeo, esta aula, sem pedir que você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, que você ative as notificações para que você não perca nada, que você possa assistir todos os vídeos e também deixe o seu like se essa aula fez algum sentido para você, se trouxe algum esclarecimento teológico para você. Amém? Deus o abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima aula.
Amém.